Fala, meu povo! Então, hoje o nosso assunto é muito interessante. Nós vamos falar de Hong Kong. Muitos alunos me perguntam, muitos seguidores me perguntam, professor, Hong Kong é um país, é uma cidade, faz parte da China, não faz, é um tigre asiático, enfim. E Hong Kong é um pouquinho de cada coisa. Então a história de Hong Kong ela é muito interessante e ela deriva ali das guerras do ópio. E aí eu vou explicar como é que funcionou. No século XIX, a Inglaterra já era a maior potência econômica do mundo, passava ali pela primeira Revolução Industrial, na verdade ali por volta de 1837, 1838, a Inglaterra já estava quase na transição para a segunda Revolução Industrial, que veio na segunda metade do século XIX. E aí a burguesia britânica, produzindo muito, ela precisava de duas coisas básicas: matéria-prima barata e mercado consumidor. Pensa comigo aqui, em qual continente moram 60% da população mundial? É a Ásia. Se você tivesse de olho no mercado consumidor, quais os dois países encheriam seus olhos? China e Índia. E naquela época não era diferente. A Índia, ela era aberta ao comércio com a Inglaterra, a China era um país totalmente fechado. Não totalmente. Um porto chinês era aberto ao mercado internacional, que é o porto de Cantão, que eles chamam de Guangzhou. Então, a China, ela só comercializava com o mundo via Cantão. E os ingleses, eles eram muito incomodados, porque eles iam na China, compravam muito chá, porcelana, seda, e os ingleses não tinham muito a oferecer aos chineses. Os chineses não queriam os produtos industrializados vindos da Inglaterra e tal. Então os ingleses descobriram um produto que caiu no gosto dos chineses, infelizmente, que é o ópio. Então a Companhia Britânica das Índias Orientais, que é uma das maiores transnacionais da história mundial, uma empresa que fez muito mal ao mundo todo, enfim. E essa empresa, ela ia buscar o ópio lá na Índia, lá em Bangladesh, que é uma droga que vem da papoula, e ia levar o ópio até o porto de Cantão. Mesmo a droga sendo proibida na China, os chineses faziam vistas grossas à chegada do ópio em Cantão, porque os chineses os ingleses descarregavam o ópio e compravam produtos chineses. Então, para a China, entre aspas, era um comércio relativamente interessante. Só que aí o ópio ele foi penetrando na sociedade chinesa, tomou conta, os chineses se viciaram nessa droga de uma forma assim impressionante, e o imperador da época, da dinastia Qing, resolveu mandar o exército chinês apreender todo o ópio da Companhia Britânica lá na China, nos galpões, lá em Cantão. Ele apreendeu aí cerca de 19 mil caixas de ópio. E aí os ingleses se sentiram extremamente indignados, já queriam uma brecha para que a China abrisse seus portos, e a Inglaterra, por causa de tráfico de drogas, olha para você ver, hein? O Reino Unido apoiou os seus comerciantes que traficavam drogas e declarou guerra à China. O Reino Unido alegou que produtos ingleses foram tomados, foram destruídos, foram saqueados. Só que o produto inglês era droga. Então, nós tivemos ali a primeira guerra do ópio, ela ocorreu de 1839 a 1842, e a Inglaterra, naquele momento, era uma potência militar maior do que a China. Venceu e obrigou a China a abrir 5 portos para o ópio que os ingleses comercializavam. E obrigou a China a pagar indenizações em prata, obrigou a China a não julgar cidadãos ingleses dentro do território chinês que causassem algum problema, só poderiam ser julgados em tribunais britânicos. E aí que vem
a relação da Guerra do Ópio com a nossa aula. O Reino Unido tomou Hong Kong. Naquele momento era um pequeno porto de pescadores, enfim. E a partir dali, 1842, né, no final da Guerra do Ópio, Hong Kong se torna uma ilha, né, britânica no meio, né, de uma região totalmente oriental, né, uma região muito diferente dos costumes ocidentais. Bom, e aí na sequência nós tivemos de 1856 a 1860 a Segunda Guerra do Ópio, que foi um repeteco da primeira. Os chineses abordaram o navio inglês por causa do ópio, a Inglaterra se sentiu ofendida e junto com a França, mais uma vez, declararam guerra à China e atacaram o país. Venceram e obrigaram a China a abrir todo o seu país para a entrada do ópio comercializado ali pelos europeus, né? Um absurdo completo. Em 1898, o Reino Unido ele fez um acordo com a China já um país naquele momento muito pobre, dependente do ópio, era um país que naquele momento representava militarmente muito pouco, e aí o Reino Unido conseguiu adicionar a Hong Kong mais um pedaço de terra no seu entorno ali. O Reino Unido alegou que precisava de uma área rural ali para poder produzir alimentos para Hong Kong, e aí o Reino Unido fez um acordo com os chineses em 1898, onde esse acordo dizia que Hong Kong e adjacências ficaria sob o domínio britânico por 99 anos. Né? Já estava sob o domínio britânico há quase 50 anos naquele momento, e mais 99 viriam pela frente. E Hong Kong, ao longo do século XX, foi uma ilha capitalista, né? Dentro do território chinês. Foi um país que era extremamente, país entre aspas, né? Uma região autônoma, né, do Reino Unido, um território britânico tremendamente corrupto, lutou contra a corrupção, investiu em educação. O Reino Unido tinha Hong Kong como hub de comércio para toda a Ásia, então era um ponto extremamente estratégico ali para o Reino Unido. Os moradores de Hong Kong, durante quase 100 anos, né, na verdade 156 anos, eles foram educados de forma ocidental, totalmente diferente da China, que ao longo do século XX, tipo o filme Velozes e Furiosos, né, China e Hong Kong foram para caminhos diferentes. Enquanto Hong Kong foi para o capitalismo industrial, um porto conectado ao mundo todo, a China em 49 se tornou comunista. E aí são histórias que se distanciaram. E Hong Kong virou um tigre asiático, uma das maiores potências econômicas do mundo, investiu em educação, combate à corrupção, construiu arranha-céus enormes, porque é uma região pequena de 1.000 quilômetros quadrados e era uma ilha britânica, né, ali na foz do rio Perno. Então, Hong Kong se tornou um grande ponto de desenvolvimento da Ásia, seguiu o caminho ali de Taiwan, da Coreia do Sul, de Singapura, os tigres asiáticos, né? Se tornou um dos maiores portos do mundo. Hoje tem quase 7 milhões e meio de habitantes, mas, pacientemente, a China esperou, né, caladinha, e quando foi se aproximando do final do contrato assinado em 1898, né, ali por volta da década de 80, China e Reino Unido, na época era o Deng Xiaoping pela China e a Margaret Thatcher, começaram a negociar como seria essa devolução, né? E aí eles fecharam um acordo em 1984, ratificando que realmente Hong Kong seria devolvido à China em 97. E o que dizia o acordo? Nós vamos devolver Hong Kong, né, o Reino Unido, né, mas a China vai ter que manter por pelo menos 50 anos, então até 2047, Hong Kong como uma região autônoma, né, com autonomia judiciária, com autonomia política, né, e principalmente econômica.
Então a China se comprometeu a manter Hong Kong capitalista como ela era e tal, no que a gente chama de um país, dois sistemas, né? Inclusive Macau, que era uma possessão também de Portugal, seguiu o mesmo exemplo, mas no caso de Macau é mais uma pegada de cassinos e tal, enquanto Hong Kong realmente é empresarial. E aí a China tomou posse de Hong Kong novamente, Hong Kong autônomo, né? Uma cidade realmente diferente do que é a China como um todo. E por que tiveram esses protestos aí em Hong Kong, né? Em 2019, 2014 também teve? Que é o seguinte, né? Os políticos de Hong Kong, vários deles são favoráveis ao governo de Pequim, ao governo chinês. E aí eles tentaram um projeto de lei que permitia a extradição de presos de Hong Kong para a China. Ou seja, né, se você for preso em Hong Kong, você poderia ser julgado na China, em Pequim. E aí os estudantes de Hong Kong, né, que nunca foram realmente governados por um governo ditatorial, eles foram para as ruas porque, na visão deles, né, isso poderia ser uma brecha para que Pequim aumentasse o seu poder sobre Hong Kong e pudesse levar preso para a China, propriamente dito, cidadãos de Hong Kong. Então, os jovens ficaram receosos de que isso fosse um primeiro passo para que a China começasse realmente, né, a interferir diretamente nos assuntos de Hong Kong. E aí, os políticos recuaram, né, os protestos foram muito violentos, né, muito violentos. Em 2014 também tiveram protestos, porque em Hong Kong tem eleições, porém o Partido Comunista Chinês ele tem que aceitar os candidatos. Então passa primeiro pela China para depois o povo poder eleger seus escolhidos. Então o grande temor do jovem em Hong Kong é que a China aperte a mão em cima do território. Só que tem um detalhe, né? Tudo indica que o governo americano ele patrocinou aí, né, de alguma forma, esses protestos, porque é do interesse americano, ou pelo menos era, né, no governo Trump, desequilibrar a China, que é o grande rival econômico e militar hoje dos Estados Unidos. E aí, para finalizar, nós temos um grande detalhe, né? Em 2047, o acordo que a China tinha com o Reino Unido de manter a autonomia de Hong Kong, ele acaba. Parece que é longe, mas nós já estamos na metade. Nós estamos em 2021. Nós estamos 24 anos depois, né, de 1997, quando a China pegou Hong Kong de volta e assinou o tratado. Então nós estamos na metade. Daqui a 26 anos, a China não tem mais obrigação de manter a autonomia de Hong Kong. Ela pode entrar e fazer o que ela quiser, né? Vai ser bem interessante vermos as próximas décadas como vai se desenrolar, né, esse tempo aí até chegar o final desse acordo. Beleza? Fica com Deus todo mundo. Abraço do Clepinho.